O trabalho de 15 dias. Fiquei durante algum tempo na colina, hesitante, indiferente à minha segurança. No antro insalubre de onde emergira só pensara, intensamente, acerca da nossa segurança imediata. Não compreendia o que acontecerá ao mundo, não antevira esta visão aterradora de coisas estranhas. Esperava ver Shin em ruínas, deparava-se-me, à minha volta, a paisagem sobrenatural de um outro planeta. Vivi nesse momento uma emoção que ultrapassava a vulgar medida humana, bem conhecida, no entanto, dos pobres animais que dominamos. Sentia-me como um coelho ao regressar à toca, dando de súbito com o trabalho de uma dúzia de cabocleiros atarefados a escavar os alicerces de uma casa. Era o primeiro indício de uma realidade que se instalava no meu espírito e que me oprimiu durante muitos dias, uma sensação de destronamento, uma convicção de que já não era um senhor, mas um animal entre os animais, espezinhado pelos marcianos. Para nós, como para aqueles, tratava-se de esconder e espreitar, de fugir e esconder, passara a época em que os homens eram os senhores do planeta. No entanto, aos poucos, o meu pensamento dominante tornou-se a fome provocada pelo longo e sombrio jejum. Avistei, longe do fosso, do outro lado de um muro pintado de encarnado, uma horta de verdura que não fora queimada. Isto deu-me uma ideia, avancei por entre a erva vermelha que me dava pelos joelhos e, por vezes, me chegava até ao pescoço. A densidade da erva dava-me a sensação tranquilizante de que estava oculto. O muro tinha 2 metros de altura e verifiquei que não poderia, como julgara, saltar por cima dele. Assim, contornei-o até alcançar um local onde havia um rochedo que me permitiria trepar até ao topo, e caí no jardim que cobiçava. Encontrei algumas cebolas novas, um par de bulbos de gladiolo, uma certa quantidade de cenouras verdes, e guardei tudo. Em seguida, saltei por cima de um muro em ruínas e desemboquei na vereda que conduzia aquilo através de árvores escarlate e carmesim. Era como passear numa avenida de gigantescas gotas de sangue obcecado por 2 ideias, arranjar mais comida e afastar-me, tão depressa e tão longe quanto as minhas forças o permitissem, desta amaldiçoada e sobrenatural região onde se achava o fosso. Mais adiante, num local relvado, brotavam alguns cogumelos que também devorei, e alcancei depois um lençol castanho de água de pouca altura, antigamente rodeado de plantas. Estes bocados de comida apenas serviram para exacerbar a fome que sentia. A princípio, surpreendeu-me este caudal num verão quente e seco, mas descobri mais tarde que era provocado pela exuberância tropical das plantas vermelhas. Conjuntamente com este crescimento extraordinário, ao encontrarem água, tornavam-se imediatamente gigantescas e de uma fecundidade sem paralelo. Bastou que as suas sementes se espalhassem nas águas do Ei e do Tamisa, o seu rápido crescimento fez com que gigantescas ramagens fluviais obstruíssem rapidamente ambos os rios. Em Patni, como mais tarde verifiquei, a ponte quase desaparecia num emaranhado destas plantas, e também em Richmond a água do Tamisa fluía numa corrente larga e de pouca altura entre as várzeas de Hampton e Twickenham. As plantas brotavam onde quer que a água escorresse, e as vilas em ruínas do Vale do Tamisa ficaram ocultas durante largo tempo neste pântano vermelho, cujas margens explorei. Deste modo se ocultavam muitos dos estragos que os marcianos tinham provocado. Por fim a vegetação vermelha sucumbiu quase tão rapidamente como tinha brotado. Foi aniquilada em breve por uma doença gangrenosa, que supostamente se devia à ação de uma certa bactéria. Nos nossos dias, graças a uma seleção natural, todas as plantas terrestres adquiriram o poder de resistirem às doenças bacteriológicas, nunca sucumbem sem uma luta violenta, mas a vegetação vermelha apodrecia como uma coisa que já estivesse morta. As ramadas embranquecerão, engelharão e quebrarão-se. Partiam-se ao menor contato, e as águas que tinham estimulado o seu rápido crescimento arrastavam para o mar os seus últimos vestígios. O meu primeiro ato ao chegar a estas paragens foi, naturalmente, saciar a sede. Bebi muita água e, movido por um impulso, roí algumas folhas das plantas vermelhas, mas eram iguadas e tinham um gosto doentio e metálico. Verifiquei que a água levava a altura bastante para que a atravessasse com segurança, embora a vegetação vermelha me estorvasse um pouco, mas era evidente que o caudal se tornava mais profundo à medida que avançava no rio, e voltei para Mortlake. Consegui localizar a estrada por meio das ruínas ocasionais das suas vivendas, vedações e candeeiros. Assim, afastei-me da inundação e segui em direção à colina, subindo para Roehampton, e desemboquei em Patnickamen.
O cenário, aqui, perdia as características de estranheza e exotismo e resumia-se a uma acumulação de destroços de coisas familiares. Porções de solo exibiam a devastação provocada por um ciclone, mas alguns metros adiante havia espaços completamente tranquilos, casas com as persianas cuidadosamente descidas e portas fechadas, como se os seus moradores as tivessem deixado por um dia, ou estivessem a dormir. A vegetação vermelha era menos abundante, as árvores altas que se erguiam ao longo da rua estavam livres das trepadeiras vermelhas. Procurei comida por entre as árvores, em vão, e fiz também uma incursão em 2 casas silenciosas, mas já tinham sido violadas e saqueadas. Permaneci durante o resto do dia num pequeno bosque, pois que o meu estado de fadiga me impedia de continuar. Durante todo este tempo não descobri nenhum ser humano nem indícios de marcianos. Encontrei 2 cães com aspecto famélico, mas ambos se desviaram rapidamente quando me tentei aproximar. Perto de Roehampton, vi 2 esqueletos humanos, não corpos, mas esqueletos, limpos, e no bosque vizinho encontrei os ossos esmagados e dispersos de vários gatos e coelhos e o crânio de um carneiro. Mas, embora roesse parte deles, não consegui aproveitar nada. Depois do pôr do sol, caminhei penosamente ao longo da estrada para Putney, onde pensava que o raio da morte fora utilizado. Passado Roehampton, descobri, num jardim, batatas ainda não maduras, em quantidade suficiente para enganar a fome. Do jardim, observei Putney e o rio. O aspecto da região, mergulhada em poeira, era singularmente desolador, árvores enegrecidas, ruínas negras e sombrias e, no sopé da colina, o rio transbordava, tinto de vermelho pelas plantas. Por sobretudo silêncio. Fui tomado por um terror indescritível ao pensar na rapidez com que se operara esta desoladora transformação. Durante breves instantes, julguei que a humanidade sucumbira e eu estava ali sozinho, o último homem vivo. Perto do topo de Putney Hill, encontrei outro esqueleto, com os braços separados e a alguns metros de distância do resto do corpo. À medida que caminhava, estava cada vez mais convencido de que a exterminação da humanidade fora total nesta parte do mundo, salvo o caso de alguns vagabundos como eu próprio. Julgava que os marcianos tinham prosseguido e abandonado esta região, procurando comida no outro sítio. Talvez destruíssem, neste momento, Berlim ou Paris, ou tivessem partido em direção ao norte.